Tudo aquilo que está relacionado com a cidade, com a polis, com a organização dessa cidade, com a nossa vida, é política. Então, por que não participar mais ativamente em prol do seu interesse, dos nossos interesses e principalmente do bem comum para uma sociedade melhor para nós mulheres e para todos. De acordo com a filosofia de Aristóteles, o homem é um animal político. Tem gente que discorda e diz que não gosta de participar politicamente. Mas numa democracia, o mínimo que se espera de participação de um cidadão é que ele vote. E para defender a participação política, eu recorro de novo à filosofia. De acordo com Platão, quando não participamos politicamente, estamos dando a oportunidade para outras pessoas, às vezes menos preparadas que nós, para escolher por nós. Por isso é tão importante votar. Eu sou Carla Macedo, jornalista e chefe confeiteira, e eu estou aqui para dizer que eu comunico sim sobre política nas minhas redes sociais e acredito demais na importância disso. Vejo que é muito importante que todas nós mulheres possamos sim comunicar sobre isso. E se você não sabe muito sobre política, busque aprender um pouco, assim como eu fiz, porque quando eu era criança, meus pais diziam que política não era importante e que a gente não precisava saber muito sobre isso. Mas hoje, adulta, eu vejo a importância de entender tudo o que acontece nesse meio e que nós possamos nos posturar sim, que nós possamos cobrar sim, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo e no nosso Brasil. Um beijo e até a próxima. A política está relacionada à vida em comum. Toda relação social é permeada pela política, então já fazemos parte. O melhor é que a nossa participação seja consciente. É uma função de todo mundo contribuir para uma sociedade melhor. Olá, então estamos aqui com a querida e famosa professora e cientista política Carla Michele Quaresma. Muito obrigada, professora, pela sua participação no nosso especial Mulher. Ô, Clarissa, eu que agradeço imensamente pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar com você. Eu acho que você tem dado uma contribuição importante ao discutir esses temas que fazem parte do nosso cotidiano, mas que muitas vezes não estão na ordem do dia. Como é, por exemplo, a questão da política, né? A política diz respeito às nossas vidas, aquilo que está presente no nosso dia a dia, mas muitas vezes as pessoas elas se abstêm dessa discussão acerca do próprio cotidiano. Então, quando você promove esse debate, faz com que ele chegue para o seu público, eu acho que você contribui decisivamente para que a gente possa construir aí um modelo de cidade que seja responsável pela geração do bem-estar coletivo e que, obviamente, nos possibilite, né, uma vida cada vez melhor, mais feliz, mais plena, com a maior capacidade de atender aquilo que nós realmente precisamos. Então, eu estou imensamente feliz de participar do seu programa hoje e vamos ver, né, se a gente consegue aqui contribuir de alguma maneira para enriquecer esse debate e talvez até incentivar pessoas a fazerem isso aí nas suas famílias, nas suas escolas, né, nos grupos de amigos, para que a gente possa cada vez mais discutir isso que é tão importante para o nosso dia a dia. É isso. No momento que estamos gravando essa conversa, né, estamos logo, né, após esse primeiro turno das eleições, né, tivemos os nossos vereadores, 43 vereadores de Fortaleza eleitos, mas estamos agora no segundo turno com os nossos dois candidatos. Porém, como a nossa intenção é que esse programa seja visto, né, fique na internet, no meu canal do YouTube, para você poder ver, rever, compartilhar. A gente não vai se ater a esse momento, mas eu acho que tudo se conecta, né? Então, eu vou começar perguntando para você, professora topíssima, o que você diria de dica, de orientação para quem está se interessando mais pela política atualmente, né? O que a gente deve prestar atenção, não só agora, mas sempre, né, nesses momentos decisivos de escolha?
Clarissa, nós estamos diante de um momento muito privilegiado, em que as pessoas elas têm a oportunidade não só de ter mais informação acerca do que está acontecendo na cidade, no estado, no país, no restante do mundo, mas também de opinar sobre essas coisas. Então, hoje nós temos canais de comunicação que nos possibilitam dizer aquilo que nós pensamos, que nos possibilitam debater com outras pessoas. Então, o que é mais importante? É que nós tenhamos, primeiro, né, uma informação qualificada, uma informação plural. Nós temos visto aí a própria Justiça Eleitoral fazendo reiteradamente campanhas, né, acerca da necessidade da informação apurada, da informação plural, diversa, porque, na realidade, muitas vezes o que nós temos são enquadramentos interpretativos, então que haja pluralidade nesses enquadramentos, e que as pessoas tenham cada vez mais acesso a visões distintas. A política é feita a partir do debate, da conversação, do diálogo. Então, quanto mais opinião, quanto mais cenários, quanto mais propostas, quanto mais diversidade nesse debate, mais as pessoas vão ter condições de melhorar a qualidade dessa participação política. Então, o que é muito importante nesse momento? Que as pessoas tenham em mente que o debate é importante, é salutar, então permitam-se escutar o que outras pessoas estão dizendo e, obviamente, colocar o seu ponto de vista, mas também entender que existem perspectivas distintas, né? Existem várias maneiras de você enxergar uma mesma realidade. Isso é muito importante para a democracia, né? Ao mesmo tempo em que nós tivemos essa oportunidade de ter acesso a essas ferramentas de comunicação que nos possibilitaram a informação, a manifestação de opiniões, nós fomos ficando também muito intolerantes em relação ao diverso, né? A posicionamentos que não condizem com aquilo que nós defendemos. E a democracia só se faz com o contraditório, né? Portanto, se abrir para esse momento, escutar pessoas diferentes, com visões distintas, né? Afinal de contas, é a diversidade que ajuda a construir a nossa própria identidade, né? Eu só sei quem eu sou porque existem pessoas que são diferentes de mim. Então, isso é muito importante para a democracia, que essa participação ela seja mais racional, que ela seja mais qualificada e que ela possibilite também que haja contraditório. Então, nós precisamos de informação mais plural, nós precisamos nos posicionar mais, mas também com muito respeito à diversidade, às opiniões distintas. E nós vivemos aí nos últimos anos no Brasil um acirramento muito grande em relação a essas perspectivas ideológicas, partidárias. Isso nos impossibilitou de amadurecer nesse sentido. Então, eu acredito que é fundamental. Assim, já estamos nesse estado de coisas. Isso não contribui em nada para a democracia. Então, é cada vez mais entender que é preciso ter respeito pela diversidade, fomentar essa diversidade, porque é assim que a gente consegue aprofundar esse modelo. Professora, e em relação ao papel feminino, né? A gente sempre conversa sobre isso e eu acho bastante válido. A gente viu aqui, né, no começo do programa algumas mulheres, né, que falaram um pouco, né, sobre por que acham importante o seu voto, por que acham importante a discussão, o diálogo, estar atentas, né, ao que acontece, né, em sociedade. Esse papel ele tem estado cada vez mais presente, mas ele precisa ainda ser ampliado? A mulher também acabou sofrendo esses efeitos positivos de uma popularização dessas modernas tecnologias de comunicação. Então, as mulheres elas acabam participando também muito mais desses debates, mas a construção da participação feminina ainda é um grande desafio, né? E tivemos avanços, isso é inegável, né? Nos últimos anos e os últimos processos eleitorais apresentaram uma quantidade maior de mulheres sendo eleitas, principalmente para as funções legislativas, mas ainda há um grande desafio, né? Afinal de contas, nós temos toda uma história
que foi construída a partir de uma participação masculina na atividade política. Desde o nascimento, a política ela já excluiu a participação feminina. Quando os gregos inventaram a política, a democracia, eles acreditavam que as mulheres elas não teriam racionalidade para discutir os temas relativos à polis, que elas não teriam como participar dos debates de uma maneira mais racional, propositiva, porque a mulher ela sempre esteve muito relacionada às funções domésticas, ao cuidado, ela sempre teve a sensibilidade muito aflorada no seu processo de socialização. Então, a condição feminina durante muito mais tempo... pela emoção somente, né? Exatamente. E quando a política nasceu entre os gregos, ela tinha esse forte elemento de racionalidade. Então, eles acreditavam que todas as decisões, inclusive a própria formação da opinião, se daria a partir de uma discussão muito racional. Então, como a mulher ela era forjada, né, para cuidar das atividades privadas, as atividades domésticas, ela teve que desenvolver essa sensibilidade. Então, é uma questão de socialização, é um processo de socialização que perdurou durante muitos séculos. E aí nós só tivemos na construção da modernidade essa possibilidade de uma participação feminina, no sentido das mulheres começarem a participar de movimentos sociais. A Revolução Industrial na Inglaterra fez isso, né? Gerou essa necessidade de um posicionamento também feminino, afinal de contas eram mulheres também trabalhadoras que estavam numa situação de exploração muito acentuada, então começaram também a ser protagonistas de grandes movimentos, e esses eventos eles foram se somando na história, até que na transição do século XIX para o século XX, as mulheres começaram a ter essa possibilidade de uma participação mais efetiva nesses processos decisórios. Então, perceba, são séculos de exclusão, né? Nós não recuperamos aí um período tão longo de ausência de participação com algumas décadas de participação feminina, né? Com algumas décadas aí de possibilidade das mulheres de votarem. Inicialmente, a mulher tinha o direito de votar e depois de ser votada. Ainda há um caminho muito grande a ser percorrido nesse sentido. Clarissa, eu acho que a legislação ela atende uma função importante, assim, quando estabelece, por exemplo, um percentual para que os partidos políticos apresentem essas candidaturas femininas, porque isso faz com que os partidos eles tenham essa responsabilidade de entender que eles precisam formar os seus quadros, né? Afinal de contas, nós vivemos numa democracia de partidos. Então, os partidos eles precisam fazer com que as suas ideologias, os seus programas estejam presentes nos seus quadros. Portanto, eles precisam formar pessoas. E é necessário também incorporar mulheres nesse processo de formação. Então, a legislação, a estabelecer essa participação feminina, faz com que os partidos eles comecem a ter essa preocupação em arregimentar mulheres, em pensar na formação dessas mulheres e, mais do que isso, garantir condições objetivas para que elas possam participar dos períodos eleitorais. Então, nós tivemos um avanço desde que foi estabelecida essa legislação. É claro que a legislação ela impõe isso para a sociedade, e isso vai fazendo com que a sociedade vá se educando, ela vá mudando a sua cultura. Então, a primeira função, na realidade, de uma lei é essa, né? Fazer com que as pessoas elas se reeduquem, né? Que elas não é para punir, não é para punir o partido político que não apresentar candidaturas, é para fazer com que o partido se reeduque, ele comece a pensar que ele precisa de diversidade, ele precisa de pluralidade, ele precisa ser representativo da sociedade, a sociedade é plural. Então, cada vez mais é preciso também incorporar essa participação de gênero, assim como outras participações que ainda estão muito aquém daquilo que está na população brasileira, dessa diversidade que é a população brasileira. Então, é muito importante que os partidos compreendam essa função na formação de quadros, no incentivo, no encorajamento para que as mulheres participem como candidatas e garantam as condições objetivas, porque, afinal de contas, uma campanha tem os seus custos, né? E eu estou falando de custos que são de deslocamento, de alimentação, de material publicitário, né? Eu não estou falando de custos que digam respeito a nada que seja irregular numa campanha eleitoral. Então, é necessário que haja também algum nível de investimento. E no Brasil, o financiamento ele se dá, sobretudo, através do fundo partidário e do fundo de campanhas eleitorais.
É claro que ainda há a possibilidade de financiamento privado através de pessoas físicas, mas é sobretudo através do dinheiro público que essas mulheres elas conseguem ter algum recurso financeiro para poder tocar as suas campanhas. Então, isso é muito importante. O ideal, Clarissa, é que a gente não precisasse disso. O ideal seria que, espontaneamente, as mulheres começassem a ter essa preocupação com a vida em sociedade, começassem a ter abertura dentro dos partidos para que elas pudessem participar, mas muitas vezes isso não é o que a gente vive. Então, muitas vezes você tem estruturas partidárias que são fechadas, né, que não permitem o ingresso de pessoas, e quando permitem esse ingresso, não dão condições objetivas para que elas possam participar dos pleitos de maneira mais equitativa. Então, a legislação, na realidade, ela vai reeducando. Vai chegar um momento, Clarissa, que a gente não vai precisar mais nem dessa legislação, como já aconteceu em inúmeros outros casos, né? Quando as pessoas começaram a ter que usar, por exemplo, o cinto de segurança, e ninguém gostava de usar cinto de segurança, e gradativamente nós fomos sendo educados, porque uma legislação impôs isso, e daqui a pouco já estava todo mundo usando o cinto. Hoje a gente já sabe que tem que botar o cinto, não é nem por causa da legislação, é porque a gente entende que há um risco muito grande quando não se usa. O Código de Defesa do Consumidor foi extremamente criticado, porque diziam que era uma tutela excessiva do Estado nas relações de consumo. Isso serviu para educar as pessoas, para educar o fornecedor, para educar o comerciante, para educar o industrial, para educar o cliente, o comprador. Hoje, nós nem precisamos, muitas vezes, recorrer ao código, a gente já sabe. A indústria já sabe o que ela tem que cumprir, o comércio já sabe o que tem que cumprir, o cliente já está muito empoderado, já sabe como ele deve proceder, né, em caso de insatisfação. Então, veja, você tem um primeiro momento, que é esse momento em que se estabelece uma determinação através de lei, e depois as pessoas vão adquirindo essa cultura e a gente vai colhendo os benefícios disso. Então, nós já temos aí uma crescente em relação à participação das mulheres, né, em virtude aí dessa determinação legal, e isso repercutiu, obviamente, também nessa mudança de desenho, principalmente das casas legislativas, com a maior participação feminina. E aí, Clarice, é importante, porque assim, as mulheres elas têm demandas específicas, né? Claro que nós lutamos pela igualdade de gênero, né? Nós queremos uma sociedade cada vez mais igualitária, que não haja distinção entre pessoas por serem homens, ou por serem mulheres, ou por serem brancos, ou por serem negros, ou por serem de qualquer etnia, ou de qualquer crença religiosa. Cada vez mais nós queremos uma sociedade mais igualitária. Mas existem determinadas demandas que são muito próprias do universo. Na diversidade, né? A gente quer Exatamente. igualdade, cada um tem a sua demanda, a sua necessidade, a sua diferença. E que bom que somos diferentes. Só que a diferença não pode nos tornar desiguais. Então, não é porque eu sou preta e você é branca que você vai ter escola e eu não, que você vai ter emprego e eu não. Não é porque eu sou mulher e você é homem que você vai ter emprego e eu não. Ou porque você vai ganhar um salário maior do que o meu, pelo simples fato de você ser homem ou ser mulher. Então, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que as pessoas elas consigam aceitar a diversidade, consigam conviver com a diversidade e, obviamente, que isso passa também por essa educação. O ideal seria que nós não tivéssemos que estabelecer isso através de legislação, mas ainda precisamos fazer assim. E aí, claro, um outro fator que trabalha conjuntamente com essa mudança cultural dada pela legislação é que as instituições elas comecem a se apropriar desse debate, né? Semana passada, por exemplo, eu tive a possibilidade de participar de uma live, nos momentos que antecederam as eleições, eu tive a oportunidade de participar de uma live com alunos, professores, pais, de um colégio. Então, é importante que o colégio, ele também tenha essa perspectiva. Afinal de contas, aqueles alunos, eles não estão numa bolha. É o aluno que está na escola pública que está sofrendo todos os efeitos de decisões políticas e, às vezes, de péssimas decisões políticas. Então, eles precisam se apropriar disso, eles precisam saber de onde é que vem o dinheiro que compra toda a estrutura que está dentro da escola, que paga a energia, que paga os professores, que paga a merenda. Como é que isso é gerido, o quanto deveria estar sendo investido ali e fiscalizar para ver se realmente está sendo investido, porque afinal de contas é a minha vida, é o pai e a mãe que tem que saber se realmente o recurso está sendo investido ali, porque é o futuro do filho, é o futuro da filha que está em jogo. Então, cada vez mais as pessoas precisam levar essas discussões para o ambiente escolar, para o ambiente familiar,
Então, assim, olhar para uma campanha eleitoral e dizer assim, olha, gente, tem diversidade, tem pessoas que apresentam propostas distintas. Vamos ver aqui, né? Já imaginou o pai, a mãe fazendo isso? Vamos ver aqui quem são os candidatos, vamos ver aqui a história deles. Né? Então, é a possibilidade de você ter esse contato com o campo da política já desde muito cedo, já em casa, né? E ir se apropriando e transformando isso em algo do seu cotidiano. Clarissa, onde esse modelo funciona melhor é onde as pessoas fazem isso, é onde as pessoas se apropriam dos espaços públicos, se apropriam dos mandatos, elas falam com seus representantes e dizem assim, olha, no período eleitoral não foi isso aí que você propôs, não. Foi um outro contrato que eu firmei com você, então vamos corrigir isso aí. Então, quanto mais atenta é a sociedade, melhor vai ser a sua representação política, e hoje a gente pode fazer isso de maneira muito cômoda. A gente pode, por exemplo, a partir de agora, nós estamos aí diante dessa possibilidade, sempre nos períodos eleitorais, de renovar as nossas esperanças, principalmente as pessoas mais jovens, que vão ocupar esses espaços. Dizer assim, olha, hoje eu quero que o meu vereador esteja aí com o canal aberto na internet, para que eu possa falar, para que tem que ter alguém ouvindo, tem que ter alguém respondendo, dando esse feedback. Vamos cobrar do próximo gestor, né, dos próximos gestores, que eles abram mais essa possibilidade de participação através de gabinetes digitais. Isso pode ser feito de maneira muito cômoda. Vamos incentivar essa participação. E aí alguém pode pensar assim, mas ela é muito restrita, né? Digamos que os prefeitos agora resolvam criar gabinetes digitais, a participação vai ser muito tímida. Ela pode até começar muito tímida, mas a experiência também tem demonstrado que quando as pessoas elas têm esse canal, elas participam. Quando é facilitado o acesso, as pessoas participam. Então, é isso que nós temos que fazer. Cada vez mais levar esses temas para casa, para as escolas, né? Fazer com que os jovens se apropriem cada vez mais disso, que haja cada vez mais participação e aí de homens, de mulheres, de pessoas de crenças diferentes, de etnias diferentes. Quando nós tivermos toda essa diversidade no nosso parlamento, nós teremos representação política para atender aquilo que realmente é a nossa necessidade. Gente, respira, Carla Michele. Pois é, você falou de toda coisa, e entre tudo isso, né, realmente é válido, é importantíssimo a população se apropriar do que lhe pertence, né, do que é seu. A Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, ela está aí, ela é conhecida, né, pelo menos teoricamente, mas também é para ser na prática, como a Casa do Povo, né? Então, os gabinetes devem ser visitados, né, pelos seus eleitores, né, por todos nós. Além dos gabinetes virtuais, melhor ainda, né, principalmente nesse período ainda de pandemia. E você falou também da questão lá mais no início, da questão da racionalidade e da sensibilidade. Eu acredito também, professora, que a mulher, por si só, né, como uma característica natural, ela tem essa característica sensível, né? Sensível não significa dizer que é aquela pessoa que chora fácil, mas a sensibilidade é aquela inteligência emocional de perceber com mais facilidade o problema, a realidade do outro, a se compadecer e a ter compaixão pelo universo do seu próximo. E eu acho que essa sensibilidade é uma característica que devíamos, né, usar exatamente em favor da sociedade, para estarmos mais presentes na política também. Concorda ou eu falei loucura? É isso mesmo, Clarice. O olhar tem que ser muito empático, né? O representante, ele está ali para atender demandas da sociedade. Então, ele tem que ser muito antenado com o que as pessoas estão, naquele momento, precisando. Porque governar é fazer escolhas. Nenhum gestor municipal vai conseguir resolver todos os problemas de um município, principalmente no nosso tempo de um mandato, no tempo de 4 anos. Então, ele faz escolhas, né? Ele define aquilo que é prioritário
E aí sim, dar essas respostas através das políticas públicas. E o gestor, o que ocupa a função executiva, ele não governa sozinho, ele governa com o poder legislativo, que é a maior expressão da vontade popular. O poder legislativo, Clarice, é aquele que melhor representa o povo, porque nós temos um executivo que herda muito uma tradição monárquica, né? No sentido de ser assim, um indivíduo. Nós temos um judiciário que muitas vezes representa ali ainda uma classe aristocrática, porque são aquelas pessoas que tiveram acesso a um saber mais qualificado, né, que tiveram essa oportunidade. Então, é muito restrito ainda para a grande maioria das pessoas. Poder Legislativo, não. O Poder Legislativo, ele tem a expressão mais genuína de uma sociedade. É o poder que melhor representa o povo, é o Poder Legislativo. Então, ele precisa estar muito antenado, ele precisa ter muita sensibilidade, muita empatia para discutir nas casas legislativas, né, no caso do Poder Municipal na Câmara de Vereadores, esses temas que são tão importantes, que inquietam tanto a sociedade, oferecer soluções e cobrar, obviamente, do Poder Executivo que as ações elas sejam direcionadas nesse sentido. Então, fazer política é, obviamente, ter essa sensibilidade, ter essa empatia, e é claro que isso também pode ser exercido por homens, tá? Os homens também podem ter e devem ter, no caso da representação política, essa qualidade de ter essa sensibilidade, de ter essa empatia, saber quais são as reais necessidades dos representados para propor coisas que realmente sejam condizentes com aquilo que vai melhorar a vida das pessoas. Isso é fundamental na atividade política. E as mulheres, elas acabam desenvolvendo mais isso em virtude dessa lógica do cuidado, né? Nós fomos forjadas no ambiente privado, no ambiente doméstico. Então, temos essa sensibilidade maior porque temos essa responsabilidade do cuidado, né? Que ainda é majoritariamente ocupada por mulheres. E, além disso, existem pautas específicas, existem demandas que são específicas do campo feminino. E algumas questões realmente elas são próprias do universo feminino, como planejamento familiar, né, e coisas associadas, por exemplo, à educação dos filhos, né, são coisas muito que preocupam muito as mulheres. E isso precisa estar no parlamento. Agora, precisa estar também, Clarissa, dentro dessa perspectiva da diversidade. E assim, não é porque é a mulher que pensa igual. As mulheres, elas também se posicionam de maneiras distintas. Elas também apresentam perspectivas distintas para resolver os problemas, no caso do município, para resolver esses problemas que dizem respeito à vida da cidade. Então, nós precisamos dessa pluralidade, nós precisamos cada vez mais, por exemplo, ver nos debates eleitorais as posições diferentes apresentadas por mulheres, né? Para, inclusive, comparar, para saber o que é que melhor nos representa. Então, obviamente que, como eu coloquei anteriormente, isso é um caminho que está sendo construído, né? Nós tivemos, nesse pleito de Fortaleza, agora em 2020, nós tivemos aí uma quantidade expressiva de candidaturas femininas, né? Na disputa majoritária, apenas 2 mulheres encabeçando as chapas, mas muitas chapas com vice-mulher e muitas candidaturas também para o legislativo que conseguiram êxito. Então, nós precisamos cada vez mais fomentar, porque, afinal de contas, as mulheres Interessante que até no interior do estado, né? Porque no interior também. isso é até mais difícil, mas tinha também vices no interior. Exatamente, Clarissa. E claro, né, que assim, as mulheres elas representam mais de 50% da população brasileira. Isso nem de longe está representado. Por exemplo, no nosso parlamento, né, que tem cerca, por exemplo, o Congresso Nacional ali tem uma média de 13% de participação feminina, então nem de longe representa aquilo que é a diversidade. Nós vemos isso também nos municípios. E uma outra coisa importante é que nós percebemos também que durante muito tempo essas candidaturas femininas elas precisavam de um suporte masculino. Então, geralmente era assim, um pai, um marido, que ou não podiam participar da disputa, né? Ou porque estava inelegível, ou porque já estava no segundo mandato, então não tinha condições de disputar, e aí coloca a mulher, coloca a esposa, enfim.
Então, a gente via muito isso, né, da mulher precisar de um homem que dê legitimidade. E as pessoas, ao votarem, na realidade, elas sabiam que estavam votando era no homem, porque o homem conduziria esses mandatos. Então, nós percebemos também que há uma mudança nesse sentido, né, porque algumas mulheres realmente têm ocupado um protagonismo muito grande, assim, encampado discussões e projetos muito importantes para a vida de outras pessoas, e, decorrência disso, também tem participado aí dessa política institucional através da participação eleitoral. Então, isso também já é uma conquista. É claro que é tudo muito tímido ainda, mas não se muda séculos de história do dia para a noite, né? As coisas acontecem de maneira gradativa. Nem a sociedade também, no nosso caso, principalmente, assim, o Brasil ele é muito avesso a essa coisa de processos revolucionários drásticos. Assim. A gente nunca viveu, por exemplo, o que os franceses viveram na Revolução, né, de mudar totalmente as estruturas de poder através de uma revolução, de uma participação popular. Eu vou colocar popular, mas não era povo naquela época, porque povo é quem tem o direito de participação política. E as pessoas que participaram daquele processo revolucionário na França, elas não tinham esse direito de participação política. Mas as pessoas comuns, aqui no Brasil a gente não é afeito a esse tipo de coisa, né? Essas mudanças muito radicais, essas coisas muito, muito profundas. Então, é realmente de maneira mais lenta que essas coisas se processam na cultura brasileira. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos reconhecer que houve avanços significativos nos últimos anos, né? Os últimos pleitos, os resultados dos últimos pleitos demonstram isso. Então, já temos alguma coisa para comemorar. Então, estávamos falamos tanto, né, sobre a participação feminina, e aí veio a vontade de saber mais sobre essa cientista política que dá tantas entrevistas. Aí você estava contando um pouquinho do seu interesse, como foi que surgiu esse interesse pela política, por ser uma cientista política. Pois é, Clarissa. Então, foi muito fácil fazer essa decisão, né, em virtude de vivenciar muito, sendo uma pessoa de interior e participando muito desses processos eleitorais. Já tinha uma curiosidade, um fascínio muito grande por esse universo, e aí foi muito fácil decidir pela ciência política. Então, desde o final da graduação, tenho desenvolvido estudos nessa interface entre a comunicação e a política, o marketing político, eleitoral, a questão partidária também. E acredito que isso seja importante para ser desenvolvido no ambiente familiar. Assim. Claro que as pessoas precisam entender essa discussão da perspectiva da construção da cidadania. Então, fazer com que cada vez mais as pessoas desde cedo compreendam qual a importância de um vereador, o que é que o vereador deve fazer, por que que a política pode nos proporcionar uma vida melhor, o que é que faz o prefeito, como é esse processo eleitoral, que muitas vezes é nebuloso para algumas pessoas, né? Por exemplo, eleição para cargos proporcionais, muitas vezes é algo indecifrável para o eleitor brasileiro por causa do quociente eleitoral. Então, se isso é trabalhado desde cedo, né, e as pessoas já crescem sabendo disso, elas se apropriam muito melhor dessas coisas. Então, nós precisamos levar essas discussões para o ambiente doméstico, para o ambiente escolar. A gente precisa acabar com essa história de que política não se discute. Política tem que ser discutida e tem que estar presente no nosso cotidiano. Mas é um assunto, então, que realmente brilha os seus olhos. Com certeza. Eu adoro. E, para mim, assim, as pessoas que convivem comigo também se envolvem muito. Então, eu não tenho, assim, no meu ambiente familiar, às vezes no ambiente de amigos também, eu tenho pessoas que acreditam muito, assim, que se envolvem, que não são apáticos em relação a essas questões, né? Claro que compreendendo sempre essa diversidade, né, os posicionamentos distintos, e a gente precisa trabalhar com muito respeito em relação a essas questões, mas acreditar que é através da política que a gente pode construir uma sociedade cada vez melhor. Nós precisamos acreditar nisso, principalmente as pessoas mais jovens precisam alimentar essa esperança, assim, de que a atividade política, se ainda não é aquela que satisfaz de maneira mais adequada o que nós precisamos, pode chegar a sê-lo. Isso depende de cada um de nós. Só uma coisinha. Todos os alunos que eu já conheci, pelo menos virtualmente, de Carla Michele Quaresma, amam essa professora. O que é que você faz para, além deles amarem você, claro, como pessoa, mas gostarem do assunto?
É assim, Clarissa, eu sempre tive muito respeito pelos meus alunos, porque eu acredito que são pessoas que entregam ali o tempo deles para gerar uma melhoria na condição de vida, para gerar uma melhoria nessa perspectiva acadêmica, reflexiva. Então, eles me entregam o tempo deles. Então, eu acho que eu tenho que respeitar muito isso. E aí, claro, né, garantir um conteúdo que seja de qualidade, trabalhar essa perspectiva da pluralidade. Os discursos no campo da política, eles são muito diversos. As teorias políticas, elas são muito diversas. Então, você tem desde as teorias de esquerda, anarquistas, comunistas, socialistas, até as perspectivas liberais, as perspectivas conservadoras. Então, eu acho que o aluno precisa ter acesso a tudo isso. Ele precisa conhecer essa pluralidade, essa diversidade de pensamento. Eu tenho muito respeito em relação a isso, de apresentar para o meu aluno a possibilidade de que ele realmente construa uma opinião estudando coisas distintas. E esse respeito é recíproco, né? Eu acho que assim, é entender o aluno como um sujeito, né? Como um indivíduo que está ali dedicando o tempo dele para ter uma condição de vida melhor, para ter uma capacidade reflexiva melhor. Então, quando você acredita nisso e você tem respeito por isso, você também recebe muito respeito. Então, eu também me sinto assim muito respeitada, muito acarinhada. E eu tenho alunos que são meus amigos, assim, BFFs, né? Se tornaram pessoas muito importantes na minha vida. E eu acho que é em virtude disso, assim, é em virtude dessa relação de respeito que eu busco construir com as pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental, é tratar as pessoas, olhar para as pessoas com muito respeito. É isso. Muito obrigada. E eu já não fui sua aluna, mas já virei fã desde a primeira entrevista. Obrigada pela participação, professora, no Especial Mulher. Obrigada a você pela oportunidade. Você é uma pessoa que abraça como ninguém. Então, para mim, é sempre uma satisfação imensa estar ao seu lado. Pena que hoje não tem aquele café maravilhoso, mas, Pois é. mas é para mim uma satisfação enorme, assim, ter essa sua alegria, essa sua dedicação, esse seu empenho, esse respeito que você tem pelo que você faz. Tudo isso é inspirador. Então, eu que agradeço enormemente por ter a oportunidade de bater esse papo com você. Muito obrigada, um beijo. Vou terminar esse Especial Mulher de hoje declamando para vocês, na verdade, a letra de uma música antiga, mas que se torna bem atual. Ela diz o seguinte: onde iremos parar se continuar assim? É só o que se ouve todo mundo falar. Existe a violência, escândalo e tanto mal. Onde é que estão os grandes ideais? É certo, o mundo hoje vive um tempo escuro. Exalta-se o erro, a notícia crua e dura, sucesso, dinheiro, se conquista a qualquer preço. Porém, eu lhes garanto, não existe só esta humanidade. Creio nesta humanidade. Creio numa nova humanidade que abate as fronteiras, que arrisca a própria vida, de pessoas que sabem usar o seu coração em prol de todos. Creio em uma nova humanidade. E tudo isso depende de cada um de nós. Tchau, tchau.